Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje estaremos falando sobre combinações de pontos. Chega mais! Como visto nos vídeos anteriores, nós falamos a diferença entre seleção de pontos, entre protocolos e combinações de pontos. Como nós vimos, combinações de pontos, elas oferecem um resultado diferenciado quando associados níveis energéticos ou pontos que acessam canais divergentes de forma diferente. Então, esses pontos, quando combinados, eles produzem efeitos muito especiais, muito diferenciados durante o nosso tratamento. Muitos autores, ao longo dos séculos, escreveram vários livros e várias obras a respeito de combinações de pontos, né? Dentre os que eu mais gosto, tem o do Jeremy Ross, que se chama Combinações de Pontos, e tem também o livro chamado 3Gene Needle Technique, é a técnica das 3 agulhas do professor Jin. E hoje nós começaremos uma série de vídeos a respeito dessas combinações que o professor Jin desenvolveu ao longo de 40 anos de experiências clínicas. Ok? O professor Jin, ao longo de 40 anos de experiências clínicas, ele começou a observar que quanto menos agulhas, melhor seria a resposta. Então ele começou a pegar pontos chaves para determinados tratamentos e associar com pontos ao seu redor que fizessem alguma coerência em relação ao nível energético, ou da patologia ou da estrutura. E assim ele desenvolveu a sua técnica das 3 agulhas. E apesar da técnica ser chamada de técnica das 3 agulhas, às vezes havia necessidade de complementar essa técnica. Por quê? Porque ele desenvolveu a técnica visando o uso dela para patologias, para manifestações, não para síndromes. Tinha resposta muito boa? Tinha, porque às vezes o próprio tratamento da manifestação facilita com que uma raiz seja combatida por outros meios, ou pela própria acupuntura ou pela fitoterapia chinesa. O professor Jin, ele muitas vezes utilizava as 3 agulhas para aliviar os sintomas e depois tratava a raiz das manifestações. E dentre as várias combinações que ele criou, né, a primeira que nós vamos ver se chama 3 agulhas para o nariz. Ele utilizava 3 pontos principais: Yin Tang, Biton e o Yin Xian, que é o IG20. O que acontece? Os 3 pontos para patologias relacionadas à região das narinas, tá? Seja sinusite, seja rinite alérgica, seja resfriados ou congestão nasal, qualquer coisa que atinja essa região, esses 3 pontos eles têm uma resposta local muito interessante. O IG20 é o final do Yang Min da mão, ou seja, do intestino grosso. O intestino grosso, como pareado do pulmão, ele tem a responsabilidade de trazer para o exterior patologias internas, porque todo o órgão Yin se manifesta externamente ao ser acoplado em Yang. Além disso, o Yang Min IG20, ele dá sequência na própria região do nariz ao estômago. O estômago ele gosta de umidade e ele drena a umidade para o baço pâncreas poder transformar em dinheiro, em líquidos orgânicos. Então, ao utilizar o IG20, a gente utiliza as vias energéticas para drenar através do Yang Min do pé, que é o estômago, para poder ser drenado pelo baço e se transformar em dinheiro, em líquidos orgânicos. Além disso, nós utilizamos o Bitong. O Bitong é um ponto muito utilizado, é um ponto extra, muito utilizado para abrir as narinas, e ele ativa os colaterais e os canais diminutos da região da narina, facilitando a chegada do Qi, que às vezes se encontra obstruído devido ao excesso de mucosidade e fleuma.
E para completar os 3 pontos, nós temos o yin tang. O yin tang, ele apesar de ser um ponto extra, ele é um ponto do canal do vaso governador, do Dumai. E o vaso governador, ele passa pela narina. Então nós temos o yin tang passando pela narina através do vaso governador, trazendo energia yang, ou seja, movimento para os acúmulos do nariz. Nós temos o intestino grosso, que é o acoplado do pulmão, e o pulmão se abre nas narinas para absorver o Qi celestial. E nós temos o Bitong abrindo, facilitando o fluxo de Qi nos canais e colaterais e nos diminutos na região da narina, melhorando assim o fluxo de Qi, o fluxo de sangue, o fluxo de Jingyi, consequentemente, melhorando a chegada de Wei Qi, de Qi de defesa, que vai combater todas as manifestações que estejam ocorrendo nessa região. Segue aqui algumas fotos de pacientes realizando este tratamento. E é claro, gente, que esse tratamento não é um tratamento para tratar raiz, é um tratamento para aliviar sinais e sintomas, é um tratamento para manifestações. Porém, você utilizando esse tratamento e outra terapia associada ou alguns outros pontos associados, você pode ter resultados fantásticos. E aí, gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê seu like, compartilhe com amigos e colegas, deixe nos comentários as suas impressões ou as suas dúvidas e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!